E aí, galera guerreira da Física 2, estamos na nossa aula de número 10, continuando no assunto de ondas 1. Vamos falar nessa aula de o princípio da superposição de ondas, interferência de ondas e fasores. Então, bora lá. Primeiramente, o princípio da superposição de ondas. O que significa esse princípio? Seguinte, se eu tiver duas ondas e essas duas ondas estão no mesmo meio, no mesmo lugar, né, elas vão interagir de maneira que as amplitudes para cada x, para cada t, vão se somar algebricamente, produzindo uma nova onda, aqui de amplitude y'. Então, ondas superpostas se somam algebricamente para produzir uma onda resultante, ou uma onda total, no caso essa aqui. Tá? Ondas superpostas não se afetam mutuamente, elas continuam sendo independentes. Aí isso aqui a gente costuma introduzir, né, quando a gente fala de interferência de ondas. Lá no ensino médio a gente via a interferência da seguinte maneira. Imagina que eu tenha um pulso vindo aqui da esquerda para a direita de amplitude A1 e um outro pulso de amplitude A2 percorrendo da direita para a esquerda. Quando eles se encontram, né, nessa região, a gente tem uma curva resultante aqui de vermelho, cuja amplitude é a soma algébrica da amplitude A1 com A2. E depois disso, a onda de amplitude A2, ela segue seu caminho, né, como se nada tivesse acontecido, e a A1 também. Tá? Isso aqui a gente chama de interferência construtiva, porque as amplitudes estão se somando. Agora, se eu tiver um pulso aqui para baixo, né, enquanto eu tenho um outro para cima, ao se encontrarem, a amplitude resultante vai ser a amplitude maior menos a menor. Ó, a amplitude A é A1 menos A2, e depois eles seguem seu rumo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Essa é a interferência destrutiva, beleza? Agora vamos colocar isso num maneirismo, né, num formalismo mais elegante matematicamente, mais poderoso. Tá bom? A gente vai falar agora de interferência de duas ondas. Eu vou ter uma onda y1 e y2. Né? Y1 vai ser ym seno de kx menos ômega-t. E a y2 tem a mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, né? Mesmo número de onda e mesma frequência angular. Só diferindo da onda 1 por uma constante de fase. Então, duas ondas idênticas, né? Só que uma está atrasada em relação à outra. Como que elas vão interferir? Se eu tenho essa descrição para y1 e essa descrição para y2. Bom, eu vou somar algebricamente as duas amplitudes, resultando numa y'. Então, eu vou ter essa expressão para y1 mais essa expressão para y2. Ym tem nos dois, eu posso colocar em evidência, eu vou ficar com uma soma de senos aqui. Ó. Como que eu somo esses senos? Aí eu tenho que lembrar dessa relaçãozinha. Seno de um ângulo alfa mais um seno do ângulo beta é igual a duas vezes o seno de metade de alfa mais beta vezes o cosseno de metade de alfa menos beta. Fica de dever de casa vocês chegarem nessa relação aqui, tá? Tentem fazer esse exercíciozinho bem gostoso de trigonometria. Você vai precisar do seno de A menos B. Seno de A menos B é seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Tenta mexer com essa formulinha aí que você acaba chegando aqui de alguma maneira. Vai lá, tenta fazer isso. Aí beleza, vamos usar aqui então. Ó, tem um seno de A e um seno de alfa, e um seno de beta. Então eu vou ficar com duas vezes, aí o ym que está nos dois termos continua aqui, seno de meio alfa mais beta. Então meio alfa está aqui, ó, mais o beta, esse é o beta, está aqui. Então vou somar os dois. Vezes agora o cosseno de meio alfa menos beta, ó, cosseno de meio alfa menos beta, aqui está menos beta, esse é o beta, eu troquei o sinal de cada termo, ó, kx virou menos kx, menos ômega-t virou mais ômega-t e mais φ virou menos φ. Então beleza, aqui dá pra gente fazer algumas simplificações, eu fico com aqui dentro, ó, kx mais kx, que é 2kx, só que está multiplicado por meio, então fica só kx, ó. Menos ômega-t, dá menos 2 ômega-t, multiplicado por meio menos ômega-t. Agora o φ aqui vai ficar multiplicado por meio, então aqui fica φ sobre 2. Do lado do cosseno aqui eu tenho kx menos kx, que zera.
Menos ômega t mais ômega t que zera. E fica então menos φ sobre 2. Tá aqui. Só que esse cosseno aqui é uma função par, né? Se eu tenho um cosseno de alfa, ele é igual ao cosseno do menos alfa. Só a gente lembrar do círculo trigonométrico. Se eu tenho um ângulo alfa aqui, o cosseno dele é essa projeção, né? E se eu tenho um menos alfa aqui embaixo, o cosseno vai ser igual, então, a uma função par. Então eu posso substituir cosseno de menos φ sobre 2 por cosseno de mais φ sobre 2. Então, pegando esse cosseno, jogando para cá com um sinal positivo por φ, eu fico com 2ym cosseno de φ sobre 2, seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Então, essa aqui vai ser a expressão para a onda resultante. Lembrando, eu tenho duas ondas interferindo, uma com a mesma amplitude da outra e mesma frequência angular da outra, só diferindo de uma constante fase. Ou seja, uma está atrasada ou adiantada em relação à outra. Então, essa expressão, aqui eu vou ter o deslocamento, aqui eu vou ter um fator de amplitude da onda nova e aqui um fator oscilatório. Aí você repara o seguinte, eu vou ter uma diferente amplitude daquela amplitude original das duas ondas, né? Vai ter um caso só do 2 aqui que vai ter a mesma amplitude resultante. E eu vou ter uma onda que oscila com o mesmo comprimento de onda, mesmo número de onda, mesma frequência angular, mas uma nova fase. Tá certo? Beleza, então se duas ondas senoidais de mesma amplitude e comprimento de onda se propagam no mesmo sentido em uma corda, elas interferem para produzir uma onda resultante senoidal que se propaga nesse sentido. Então aqui vamos exemplos aqui, ó. Imagina que eu tenho um φ igual a zero, ou seja, as ondas não têm atraso nem adiantamento em relação umas às outras. Duas ondas iguaizinhas. Então se cada uma tem uma amplitude ym, quando eu somo as duas, ó, com φ igual a zero, coloca φ igual a zero aqui, cosseno de zero é 1. Dá uma nova amplitude de 2ym, ó. Eu fico com o dobro de amplitude daquela onda, das duas ondas originais. Então eu vou ter o que a gente chama de interferência construtiva aqui, tá certo? Agora, se o φ valer π radianos, se elas estão uma atrasada de meio comprimento de onda em relação à outra, né? Ou de uma constante fase de π, as duas ondas vão ficar assim, ó, ok? Aí beleza, se elas estão assim, quando eu somo as amplitudes, ó, resulta em nada, amplitude zero. De fato, se você colocar π aqui, ó, cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90 graus, dá zero. Então a amplitude da onda resultante é zero. Ok? E aqui agora um resultado intermediário, se eu tiver um φ igual a 2π sobre 3, né, que dá 60 graus, vezes, aqui ó, o π 180 dividido por 3, 60, vezes 2, 120 graus. Se eu tiver 120 graus aqui, eu vou ter cosseno de 120 por 2, que vai dar então cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus vale meio, meio vezes 2 dá 1. Então a amplitude fica igual à amplitude original que eu tinha de cada uma, tá? Eu misturo duas ondas e eu dou uma onda igualzinha, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesma amplitude e só vou ter um deslocamento de fase, tá? Então, quando a gente quer mudar a fase de uma onda, isso é um jeito muito útil. Você soma uma nova onda que vai ter a constante de fase ajustada, né? De maneira que você tenha ali a mesma amplitude final. É um jeito de fazer. Esse jeito aqui também de você colocar um φ igual a π radianos, né, resultando em zero, é como funciona aqueles abafadores auriculares ativos. Ele tem um microfone de fora que capta o som ambiente e ele produz um som. Então ele abafa o som produzindo mais som. Só que ele vai produzir o som com uma diferença de fase de π radianos. De maneira que a onda resultante seja nula. Então você abafa o som ambiente, o som externo, né? É muito usado em aqueles fones, até para game hoje em dia tem disso. Então aqui tem uma tabelinha muito interessante que mostra a diferença de fase e tipos de interferência correspondente. Imagina que eu tenho uma diferença de fase aqui, por exemplo, em graus de 0 graus. Então, em radianos, 0 radiano. Então, não tem nenhum deslocamento de nenhum comprimento de onda ali.
A onda resultante vai ter então uma amplitude de 2 vezes a amplitude original, 2ym. A gente chama esse tipo de interferência de construtiva. Se eu tiver 120 graus, né, 2π sobre 3, isso corresponde a um deslocamento de 0,33 de um comprimento de onda. A amplitude da onda vai ser igual, como a gente acabou de falar. A gente chama esse tipo de interferência de intermediária. Intermediária não é porque a amplitude deu metade dessa aqui não, tá? É intermediária porque o ângulo aqui está entre 0 e 180. Se é maior que 0 e menor que 180, a gente chama de intermediária. Com 180 graus, ou seja, π radianos, ou φ de π, a gente tem meio comprimento de onda de diferença de deslocamento entre uma e outra. Isso dá 0 de amplitude. É o que a gente chama de interferência destrutiva. Com 4π sobre 3 radianos, ou 240 graus, a gente volta aqui para a amplitude de onda igual aquela original, também intermediária. Se tiver entre 180 graus, né, maior que 180 e menor que 360 graus, a gente chama de intermediária. Quando eu tenho 360 graus, né, diferença de 2π, o comprimento de onda que um vai ter andado a mais que o outro vai ser de 1 comprimento de onda. A amplitude vai ser de 2ym, também construtiva. Se for qualquer outro caso, vamos supor 865 graus, dá 15,1 radiano. Eu tenho 2,4 de diferença de comprimento de onda aqui, ó. Não vai ser construtivo, não vai ser destrutivo. Construtivo se for aqui 0 π radianos, ou 2π, ou 4π, ou 6π. Nesses casos eu vou ter construtivo. Destrutivo, se for π, aí soma mais 2π aqui, 3π, 5π, aí eu vou ter destrutivo. Tá? Qualquer outro ângulo é intermediário. Então aqui, ó, uma amplitude 0,6ym, né? Não precisa ser ym para ser intermediário. 0,6ym vai dar intermediária também, beleza? Vamos mexer nesse aplicativozinho de interferência de ondas para a gente ver isso meio que na prática. Olha, eu tenho duas ondas interferindo, uma vermelha e uma azul, resultando aqui numa onda rosa, tá? Aqui eu tenho uma frequência de 0,2 Hz. Eu posso mudar a frequência das duas ondas que estão interferindo. Aqui uma frequência maior, uma frequência menor, porque aqui eu estou mexendo no período, né? Maior período é menor frequência. E aqui eu mudo a diferença de fase, ó. Vou colocar uma diferença de fase de 0. Aí a onda resultante vai ter o dobro de amplitude. Ó, o azul e vermelho estão coincidindo, a onda resultante tem um dobro de amplitude. Se eu vou mudando a fase, a onda resultante tem a mesma frequência, né, mesmo número de onda, mesmo comprimento de onda, porém a amplitude vai mudando e a fase vai mudando. Ela vai deslocando um pouquinho, tá vendo que ela está deslocando? Horizontalmente. A amplitude, né, vertical aí muda também, mas horizontalmente ela também muda. Aí vamos colocar 90 graus aqui, ó. O que acontece com o φ de 90 graus? Nada, mas o 180 graus aqui, ó, aqui é o interessante. 180 graus, cosseno, fica cosseno de φ sobre 2, cosseno de 90. Aí dá interferência destrutiva. Tudo aqui, ó, é intermediária. Passa pela destrutiva, outra intermediária, e volta aqui para construtiva, beleza? Vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Vamos fazer esse testezinho. Tente fazer, hein? São dadas 4 diferenças de fase possíveis entre duas ondas iguais, expressas em comprimento de onda. 0,20, ou seja, uma andou 20% a mais ou a menos do comprimento de onda. A outra 0,45, a outra 0,6, a outra 0,8. Ordene as ondas de acordo com a amplitude da onda resultante, começando pela maior. Então, quero a maior onda resultante. Tenta fazer aí. Tentou? A maior onda resultante seria se tivesse 0, né? Se uma onda tivesse totalmente alinhadinha com a outra. Ok? 0, mas não tem 0. Então eu vou procurar algum número que seja mais próximo de 0 ali, ó. Tem 0,2, tá? Agora, se uma tiver adiantada de um comprimento de onda, elas também vão coincidir.
Então, um número próximo de 0 é legal e um número próximo de 1 também é legal. Aí nós temos 0,80. E essa aqui está 0,2 de diferença de 0 e essa aqui também está 0,2 de diferença de 1. Então, elas vão dar a mesma amplitude, né? Então, a maior amplitude vai ser para o 0,20 e para o 0,80. Vão dar a mesma amplitude. Vou escrever assim, ó, amplitude... Não, vou deixar assim mesmo. Dá para entender, né? Amplitude resultante desse é igual a amplitude resultante desse. E agora vamos ver o próximo, ó. O 0,45 está distante 0,45 do zero. O 0,60 está distante 0,4 do 1. Então está mais próximo do 1 do que esse aqui está próximo do zero. Então essa aqui vai ser a segunda maior amplitude. E por último, então, 0,45. 0,45 está muito próximo do 0,5. Quando uma anda 0,5 lambda, metade de um lambda, que eu tenho a interferência destrutiva. Então, essa aqui vai dar uma interferência de maneira que a amplitude resultante seja muito pequena. Espero que tenha acertado. Vamos lá, para a próxima. Interferência de duas ondas no mesmo sentido e com a mesma amplitude. Duas ondas senoidais iguais, propagantes no mesmo sentido em uma corda, interferem entre si. Aqui já falou muita coisa. Ondas senoidais iguais, então elas vão ter todos os seus dados iguais, tá certo? Só vão ter uma diferença de fase. E elas estão na mesma corda, estão sofrendo a mesma tensão, propagando-se no meio de mesma densidade linear, então a velocidade da onda é a mesma. A velocidade da onda é a mesma, o lambda é o mesmo, o ômega é o mesmo, T, F, tá? Ômega, tudo igual. A amplitude YM das ondas é 9,8 milímetros, amplitudes iguais. E a diferença de fase φ entre elas é 100 graus. Letra A. Qual é a amplitude YM da onda resultante? Qual é o tipo de interferência? Vamos fazer aqui, ó. Qual é a amplitude Y''M? Essa amplitude Y''M, gente, a gente tem naquela expressão nossa aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a amplitude, né? Até nesse anterior, fator de amplitude aqui, ó. É 2YM cosseno de φ sobre 2. Cosseno de φ sobre 2 pode ser número positivo, negativo, zero, né? Então a amplitude mesmo é o módulo disso aqui, ó. Desconsiderando o sinal do cosseno, tá bom? Então 2YM cosseno de φ sobre 2, se eu tiro o módulo, eu vou ter a amplitude da nova onda. Então eu vou pegar o módulo de 2YM cosseno de φ sobre 2. Ou pego o módulo só do cosseno, tá bom? Vamos dar a mesma coisa. Então, ó, 2 vezes o YM, eu estou querendo a nova amplitude, né? 2 vezes o YM é 9,8 milímetros, vou deixar em milímetros mesmo, vezes o cosseno de φ sobre 2. Então, cosseno de 100 graus dividido por 2. Então, cosseno de 50 graus. Isso vai dar um Y' de... Aqui eu tenho que pôr módulo. Apesar de que o cosseno ele vai dar positivo. 2 vezes 9,8 vezes cosseno de... Aí você confere se a sua calculadora está em graus, porque ali o nosso ângulo está em graus. Dá 12,6 mais ou menos. 12,60 milímetros. É a nova amplitude da onda. E o tipo de interferência é qual? Bom, se fosse interferência destrutiva, a amplitude era zero. Se fosse construtiva, era o dobro disso aqui, ó. Dobro de 9,8 dá 19,6. Isso é construtiva e essa é destrutiva. Qualquer coisa no meio aqui é intermediária. Então eu tenho essa amplitude que mostra que é intermediária. A interferência. Também posso olhar o seguinte, ó. Ela vai ser construtiva quando φ for 0, 2π, né? 0, 360 graus. Ela vai ser destrutiva se for π ou se for 180 graus. Então qualquer outro ângulo vai ser intermediário. Letra B agora. Qual a diferença de fase em radianos e em comprimentos de onda? Vou dar duas respostas. Faz com que a amplitude da onda resultante seja 4,9 milímetros. Então agora eu quero mudar o comprimento de onda. Eu tenho duas ondas de 9,8, quero que a onda resultante seja
4,9. Como que eu tenho que ajustar ali as fases? Eu vou usar a mesma expressão aqui, ó. y'm é igual a 2ym cosseno de φ sobre 2. Então, y'm, que é o que eu quero, a resultante, vai ser de 4,9 milímetros. Isso vai ser igual a 2 vezes ym, que é 9,8 milímetros, vezes cosseno de φ sobre 2. Aí beleza, vamos isolar isso aqui, cosseno de φ sobre 2 é 2 vezes 9,8 por 4,9. Agora, para me tirar o φ, isolar o φ, eu jogo um cosseno a menos 1 aqui dos dois lados. φ sobre 2 vai ser cosseno a menos 1, ou seja, φ sobre 2 vai ser o arco cujo cosseno vale 2 vezes 9,8 sobre 4,9. Ou seja, o φ vale, continuando aqui, ó, o φ vale 2 vezes, né, passo 2 multiplicando, arco cujo cosseno é 2 vezes 9,8 sobre 4,9. E agora você tem que tomar cuidado em colocar sua calculadora em radianos, porque isso aqui está em radianos, tá bom? Senão você vai dar a resposta errada. Beleza, então vou colocar aqui 2 vezes cosseno menos 1, a parênteses, 2 vezes 9,8 dividido por 4,9, fecha parênteses. Cuidado com os arredondamentos, viu, gente? Porque aqui, peraí, aqui tá... Aqui tá errada a minha conta, né? É 4,9 dividido por 2 vezes 9,8. Você tem que ficar em casa, gente. Vocês tão enferrujados, tá doido? Vamos lá, 2 vezes cosseno menos 1 de 4,9 dividido por 2 dividido por 9,8. 2,64 mais ou menos radianos. Só que eu tenho dois ângulos possíveis para o mesmo cosseno ali, ó. Pensando no círculo trigonométrico, vou ter esse ângulo e esse ângulo. Então aqui é mais ou menos 2,64 radianos. Tá bom? Minha calculadora não me fala isso, mas a gente tem que ter essa percepção. O que quer dizer para eu poder ter mais ou menos? Eu não sei quem que está adiantado em relação a quem. Tá? Não sei se está adiantado ou atrasado, tanto faz, vai dar a mesma onda, a onda de mesma amplitude, tá bom? Então tanto faz isso aqui. Agora, como que eu coloco em comprimentos de onda? Uma simples regra de 3, né? Π radianos significa lambda sobre 2, vou pôr 2π radianos. 2π radianos quer dizer um deslocamento de lambda, tá bom? 2,64 radianos corresponde a x lambdas. Ou seja, o x aqui vai ser 2,64 sobre 2π. Que vai dar, vamos lá, 2,64 dividido por 2 dividido por π. 0,42 comprimentos de onda, né? Mais ou menos também. Pode ser adiantado ou atrasado. Então, 0,42 comprimentos de onda. E é bom você escrever comprimentos de onda. Vou colocar assim, ó, lambdas. Tá aí. Vamos agora falar de fasores. A gente estava interferindo agora ondas iguaizinhas, né? Mesma amplitude, só mudando uma constante fase. Agora os fasores vão ser úteis para a gente fazer interferência de ondas com diferentes amplitudes, né? A gente vai continuar usando as mesmas frequências, mas a gente pode ter diferentes amplitudes. Os fasores são mão na roda para um monte de situação. Uma é essa. O que vai ser um fasor? Eu vou representar a onda por um vetor que vai girar aqui, ó. Já que a minha onda ela é representada dessa maneira, tá? Por exemplo, sem a constante fase aqui, ó. A amplitude vai ser a amplitude da onda, y'm é o módulo do vetor, e esse vetor
Quando eu multiplico aqui, ó, esse YM1 pelo seno de kx menos ômega t, e aqui está kx menos ômega t, ó, o ângulo, o seno vai me dar a projeção, ó, mostra o deslocamento do ponto com a passagem da onda. Então vai me dar a posição y de um certo ponto, tá? Para depender do x aqui. À medida que o tempo passa, esse fator aqui vai aumentando, então eu vou ficando com um ângulo menor. Ou seja, está girando para cá, está girando com ômega para cá. Ó. Então, a minha onda vai ser representada por um vetor que fica girando. Tá? Vai girar no sentido horário, se ela estiver se deslocando para a direita, vai girar no sentido anti-horário se estiver se deslocando para a esquerda, quando o sinal for positivo aqui. Tá? Então, na onda, ó, se eu tiro um instantâneo, y por x, eu estou descrevendo aquele ponto ali. Okay? Passado algum tempo, ó, a onda vai se deslocar, esse ponto vai começar a vir para baixo, aí o fasor vai estar nessa posição aqui, né? Girando então no sentido horário. Passado mais um tempo, ele vai ter deslocado para cá, a onda já vai ter andado mais para a direita, aquele ponto foi parar lá embaixo. Andou mais um pouquinho, chegou lá em cima, ó, o ponto está lá em cima. Viu como que encaixa direitinho a descrição? Fica muito bom de imaginar assim aquele deslocamento, né? De um ponto da corda. A gente está imaginando um vetor rodando, muito tranquilo de imaginar. Quando eu for interferir duas ondas, eu vou somar vetorialmente aqueles dois fasores. Olha que coisa maravilhosa. Então eu vou ter um fasor y1, tá certo? E eu vou ter uma outra onda, né? Um outro fasor que está atrasado ou adiantado. Ok? Então eu posso ter aqui, por exemplo, que eu coloquei mais φ, o ângulo aumenta de φ em relação ao y1. Tá bom? Então o y2 está aqui, ó. E pode ter outra amplitude, pode ter igual amplitude, mas pode ter outra amplitude. E a onda resultante, como que eu faço? Eu vou somar os dois, ó. Somando esses dois aqui, para aquela regrinha do nome φ, que eu não gosto de falar aqui agora. Mas eu coloco um vetor atrás do outro, o vetor resultante vai lá da bundinha até pontinha, né? Esse é o vetor resultante. Esse vetor resultante vai estar deslocado em relação ao y1 de um ângulo beta. E a gente pode falar qual é esse ângulo beta e qual vai ser a amplitude dessa nova onda, somando só vetorialmente isso aqui. Eu lembro até quando a gente estava fazendo Física 1, eu passei um exercício na lista de exercícios que era idêntico a esse aqui. Você tinha esse ângulo, blá blá blá, igualzinho, tá? Não sei se vocês vão lembrar. Se não lembra, volta lá no capítulo de vetores, né? Nas nossas aulas de vetores. É idêntico, eu estava pensando justamente nisso aqui. Então eu vou ter um y' resultante, que vai ter uma nova amplitude, um novo ângulo beta em relação ao y1. Então podemos usar fatores para combinar ondas, mesmo que as amplitudes sejam diferentes. Aqui está uma representação gráfica que eu acho muito bacana. Eu tenho as ondas azul e vermelha que vão interferir gerando a onda roxa. Olha que fica meio bagunçado, você fica até com medo de uma coisa dessa, né? Olha esses pontinhos se movendo, tanto que parece uma coisa bagunçada. Agora, quando você observa os fasores se deslocando, aí você fala, poxa, é mais simples observar os fasores. Fica organizado, o ângulo entre eles não está mudando porque a frequência angular é a mesma para todos, o azul e o vermelho. Portanto, a onda resultante vai ter a mesma frequência ômega também. Então essa soma vetorial fica constante ali, ó, em módulo, né? Só girando, fica bonitinho demais. Muito bacana. Vamos fazer um exemplo. Interferência de duas ondas de amplitudes diferentes. Duas ondas senoidais, Y1 e Y2, têm o mesmo comprimento de onda e se propagam no mesmo sentido de uma corda. Então estão na mesma corda, né? Apresentam a mesma velocidade. Se tem o mesmo comprimento de onda, V igual a lambda F. Né? Se tem o mesmo V, o mesmo lambda, eles vão ter a mesma frequência. Portanto, vão ter também o mesmo ômega, frequência angular. Então é tudo igualzinho, né? Vão ter só amplitude diferente, como você vai ver agora. As amplitudes são YM1 4 mm e YM2 3 mm. E as constantes de fase são 0 e π sobre 3, respectivamente, π sobre 3 radianos. Então vou desenhar aqui, ó. Eu tenho um de 4 mm com a fase 0 aqui, 4 mm,
e a outra de 3 milímetros de π sobre 3. Π sobre 3 é 180 graus por 3, 60 graus. Vou desenhar aqui assim. Π sobre 3. E aqui tem 3 milímetros de amplitude. Quais são as amplitudes y'(m) e a constante de fase beta da onda resultante? Vamos ver, ó. Vou desenhar aqui a soma vetorial desses dois vetores aqui. Essa vai ser a amplitude da onda resultante, né? Esse aqui está o fasor, cujo tamanho vai ser y'(m). E ele vai fazer um ângulo beta com o nosso primeiro vetorzinho aqui. Então eu quero descobrir y'(m), né, esse módulo, e o beta. Como que eu vou descobrir isso? Muito fácil, tem vários jeitos. Um dos jeitos é eu somar todas as componentes x dos vetores aqui em vermelho, todas as componentes y, depois faço um teorema de Pitágoras, e é isso aí. Depois eu acho o ângulo beta usando a tangente dessa componente vertical dividido pela componente horizontal, né? O beta é arco cuja tangente é isso dividido por isso. Se você não lembra, tem vários exercícios lá da Física 1 para você relembrar do nosso capítulo de vetores. Vamos lá, então. Vou fazer qual vai ser a componente vertical desse y'm' e a horizontal. Ó. Essa vai ser y'm', vou chamar aqui de vertical. E aqui tá y'm horizontal. Vamos descobrir os dois. Tanto faz a ordem aí, né? Vamos deixar de verde mesmo. y'm horizontal, eu vou somar tudo que está na horizontal. Dos vermelhos aqui, ó, tem 4 milímetros, está todo na horizontal. Então 4 milímetros mais. Agora esse aqui tem componente na horizontal? Tem 3 vezes o cosseno de π sobre 3. Então 3 milímetros vezes o cosseno de π sobre 3. Então dá uma componente horizontal de... Aí você tem que ver se a sua calculadora está em radianos ou graus, hein? Porque aquele π sobre 3 está em radianos. Então 4 mais 3 vezes cosseno de π sobre 3. 5,5 o quê? Milímetros. Agora vamos achar y'm vertical. Esse aqui, ó. Eu vou somar tudo que é componente vertical dos vermelhinhos. Esse aqui tem 0. E esse aqui vai ser 3 milímetros vezes seno de π sobre 3. Então 3 milímetros vezes o seno de π sobre 3. Isso vai me dar um componente vertical de 3 vezes seno de π sobre 3. 2,598, vou colocar assim, ó, 2,6 milímetros, beleza? Beleza. Agora vamos achar qual que é a amplitude da onda resultante. A amplitude da onda resultante, y'm, vai ser raiz daquelas componentes ao quadrado, 5,5 ao quadrado, mais 2,6 ao quadrado. Então pego o quadrado dela, somo, tiro raiz. Vamos lá. 5,5 ao quadrado mais 2,6 ao quadrado, tiro raiz da resposta. 6,08, vou pôr 6,1 milímetros. Arredondando. Essa é a amplitude da onda resultante. E agora como que eu acho o beta? O beta vai ser o arco cuja tangente é componente vertical ali dividido pela componente horizontal. Então 2,6 dividido por 5,5. Né, ó, aqui tá vendo esse triângulo? A tangente do beta é isso dividido por isso. Vertical sobre horizontal. Então qual que é a vertical aqui? 2,6 dividido pela horizontal 5,5. Show! Minha calculadora está em radianos, tem que estar em radianos, hein? Tangente a menos 1, abre parênteses, 2,6 dividido por 5,5, fecha parênteses. 0,44 radianos. Aqui tem dois ângulos, na verdade, não só esse 0,44 radiano, que tem essa tangente. Lembrando do círculo trigonométrico, tangente vai ser a projeção nessa reta que tangencia aqui. Eu vou ter esse 0,44 que vai ter esse valor de tangente, mas eu tenho esse outro lá do outro lado, ó. Esse ângulo todo aqui também tem a mesma tangente.
Aí eu tenho que observar, eu tenho esse caso ou esse caso aqui? Bom, pela minha figura, eu tenho esse caso, né, do menor ângulo. Então é 0,44. Se fosse o outro, eu teria que somar mais π radianos. Né, 3,14 aqui nesse número. Show de bola! Achei tudo que eu precisava. Isso. E agora a gente vai escrever na forma da equação 1657, que é essa aqui. Então vamos escrever nesse formato. Y' de xt vai ser igual a Y'(m), 6,1 milímetros. Vou deixar aqui em milímetros mesmo. Vezes o seno de, vou pôr aqui embaixo, perdão, de kx menos ômega t. Eu não tenho k, não tenho o ômega, então vou deixar assim mesmo, infelizmente. Mais o beta. O beta que é 0,44. Beleza. Tá escrito bonitinho. Show, galera! É isso aí. Bons estudos, como sempre, né? Pau na máquina. Um abraço.